Opa, hoje eu vou fazer o resumo do anime Dead Mount Death Play. Esse anime conta a história de Poka Shinomiya, um ex-deus necromante que reencarnou na sociedade atual. Esse anime é muito bom e está atualmente lançando episódio. Espero que vocês gostem, bora lá pro vídeo. O anime começa com um cavaleiro lutando contra uma caveira gigante. Após uma grande batalha de duas forças impressionantes, uma força de luz aparece na tela e nos leva ao futuro, onde vemos o nosso prota caído no chão, com um grande corte em seu pescoço. Após o nosso prota, que é nada mais nada menos que o deus necromante, se levantar e ir em direção à luz, ele descobre que havia reencarnado nos tempos modernos. Enquanto o prota fica abismado, um drone que o vigiava aparece e vemos a pessoa que o controla, impressionada pelo prota estar vivo. Voltando ao nosso protagonista, ele aparece andando pela cidade e descobrindo um pouco mais sobre o novo mundo em que ele vive. Vendo o prota todo ensanguentado, alguns policiais perguntam se ele está bem e se o corte que aparece na sua garganta é real. Em resposta, o prota diz que o nome daquele corpo é Poka Shinomiya e começa a lembrar das memórias do antigo dono dele. Vendo que o corte é real, o policial tenta ajudar o prota. Porém, inesperadamente, uma menina brota do nada caindo na cabeça do policial e puxa o prota para longe. Após correrem pra caramba, o prota e a menina chegam a um lugar calmo. E logo ela pergunta se o prota lembra dela. Ao ouvir ela dizer isso, a cabeça do prota começa a doer e ele vagarosamente tem algumas memórias. Porém, estranhamente, a menina vira o prota de ponta cabeça e começa a chacoalhá-lo. Perplexo, o prota pergunta o que diabos ela está fazendo e ela responde que está conhecendo o seu corpo. Ao jogar o prota para cima, a menina o pega e acaba sem querer dando um abraço super apertado nele. Depois de todas essas loucuras, a menina mostra sua verdadeira identidade ao falar que irá matar o prota e pergunta também como ele está vivo. Desesperado e sem opções, o prota corre e logo a menina começa a persegui-lo. Depois de correr muito, o prota se esconde e começa a analisar rapidamente a situação. Ao analisar, ele percebe que esse mundo não tem quase nenhum elemento mágico no ar e que também o corpo em que ele está quase não tem mana. Depois de pensar um pouco, a menina chega e, para se defender, o prota começa a lutar com ela. Porém, o prota é ferido novamente e corre. Após novamente correr pra caramba, o prota chega em um quarto e tenta se esconder. Porém, acaba sendo encurralado pela assassina. Enquanto a assassina fala pra caramba, o prota aproveita-se da situação e usa seus olhos para identificar os fantasmas que ali estão. Quando estava prestes a ir de F, o prota consegue juntar o seu poder para criar uma magia e então derrotar aquela menina. Após isso, voltamos ao passado, onde mostra o cavaleiro que lutou com o prota indignado por não ter conseguido derrotá-lo, já que antes que isso se tornasse possível, ele usou uma magia de teletransporte. Voltando ao futuro, vemos que após ir para um lugar cheio de magia maligna, o prota conseguiu recuperar o seu poder e se tornar overpower de novo. E assim acaba o primeiro episódio. O segundo episódio começa mostrando o quanto os humanos maltrataram e fizeram mal ao nosso prota quando ele ainda era o deus necromante. Após isso, o prota aparece desesperado, pois não queria fazer a menina que estava tentando o aniquilar ir de F. Depois disso, tem a introdução e o anime volta com o cara que estava vigiando o prota preocupado com a menina que estava o perseguindo. Ao olhar as gravações, ele fica abismado, já que vê a menina deitada de F no chão, enquanto o prota está com a mão na cabeça. Depois disso, começamos a ver as lembranças da menina que foi de F e que se chama Misaki. Nelas, vemos o quanto a Misaki sofreu em seu passado, já que viu seus próprios pais serem derrotados. Após isso, também vemos o quão sombria e fria ela se tornou depois do acontecimento. Voltando ao futuro, a Misaki acorda e o prota fica aliviado e diz também que ela renasceu por magia. Um pouco depois, a chefe da Misaki dá um abraço arpeitado nela e diz que ela não tem pulsação alguma. Ouvindo isso, o prota diz que ela na verdade teria renascido como uma zumbi. Depois disso, o anime mostra como foi antes da Misaki acordar e de como sua chefe e as mulheres que foram à sua procura ficaram impressionadas ao ver o prota usando magia. Vendo aquela situação, as mulheres perguntam o que diabos o prota está fazendo. Então, ele responde que é nada mais nada menos que um mago, o que as deixa ainda mais abismadas. Receosas, alguns dos subordinados da chefa começam a chamar o prota de monstro, o que o deixa estressado e que quase desencadeia uma batalha. Após discutirem muito, a chefa recebe uma ligação dizendo que crianças estão em perigo em um prédio pegando fogo. Ao ouvir isso, o prota logo se oferece para ajudar e é mandado para lá. Chegando ao seu destino, o prota logo entra no prédio e usa sua magia para salvar a todos que estavam nele.
Voltando ao futuro, o Prota fica pensante, já que mesmo em uma sociedade tão avançada, as crianças ainda sofrem perigo, e também se pergunta como ele poderá viver pacificamente naquele mundo. Ouvindo o que o Prota diz, a chefa fala que ajudará o Prota a alcançar a paz que ele tanto almeja, e começa a se jogar pra cima dele que nem uma rapariga. E assim acaba o segundo episódio. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Até a próxima. Falou!